Eu sou filha única, então para os meus pais eu sempre fui a bonequinha, a princesinha deles. A minha mãe a vida inteira me cuidou com tanto carinho, com tanta delicadeza. Tudo que eu queria, a minha mãe dava um jeito de correr atrás, de conquistar, de me proporcionar aquilo. Ela falava assim que tudo na vida que ela não teve condições de ter, ela queria me dar, sabe? Só que festa de 15 anos nunca foi um sonho para mim, pelo contrário, quando eu fiquei mocinha, que eu ouvi as minhas amigas dizer assim, ai, eu tô louca pra completar 15 anos logo, pra eu ter a minha tão sonhada festa, pra eu ter aquele vestido de princesa. Eu ficava tipo assim, ai, que bobeira, gente, festa, nada a ver. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe começou a me contar um sonho que era dela. Ela disse assim que na época que ela completou, né, os 15 anos dela, ela e os pais eram muito pobres e não tinha condições de fazer festa. E ela disse que era o sonho da vida dela desde que ela tinha uns 10 anos. Ela disse que tinha uma amiga que fazia aniversário 2 semanas antes do dela. E ela disse que foi na festa, sabe? E ela sonhava que aquilo ali fosse dela, aquele vestido de princesa e tudo mais. E aí no final, que a minha mãe contou esse sonho, ela me pediu assim, se eu deixaria ela fazer festa pra mim. Ela falou assim, minha filha, de certa forma, eu estaria realizando o meu sonho através de você. E tanto que a minha mãe fez por mim na vida dela, praticamente a minha mãe dedicou a vida dela por mim. Então o que custava eu fazer isso pra ela, né? Falei, não mãe, então tá bom, a gente vai fazer a bendita festa de 15 anos. E a partir daí, eu e a minha mãe, a gente passou a pensar, a sonhar, a organizar cada detalhe. A gente combinou que o bolo seria enorme, seria tal cor, sabe? Branco com champanhe e cor de rosa. Que o salão tinha que ter muito espaço, porque a gente queria convidar a família inteira. Que tinha que ter um globo de luz enorme para poder iluminar bem quando eu fosse dançar a valsa com o meu pai. E a minha mãe colocava tanto aquilo na minha cabeça que passou a ser o meu sonho também. Me despertou um certo desejo, entende? Eu comecei a sonhar com aquilo. A minha mãe colocava até filme de 15 anos para eu poder sentir vontade. Porque a minha mãe queria ver em mim a emoção que ela estava sentindo. E ela conseguiu. Eu passei a também ter. Só que 5 meses antes da minha tão sonhada festa, eu tava doente, sabe? Já tinha um tempo que eu tava sentindo fraqueza, falta de ar, não conseguia ficar muito tempo em pé, fazer exercício físico de forma nenhuma. E tipo, eu tava sentindo uma pequena dor no meu seio esquerdo. A minha mãe, ela achou que isso fosse só uma crise de ansiedade por causa da festa. Mas de tanto meu pai insistir, ela resolveu me levar no médico. E infelizmente a gente acabou descobrindo que eu tava com câncer de mama. Primeiro, assim que saiu a biópsia, né, o médico pediu uma biópsia e saiu a biópsia, a primeira coisa que ele me disse é que provavelmente eu iria ter que tirar os meus 2 seios. Os meus seios nem tinham terminado de se formar ainda. Ali começou o meu grande pesadelo, o meu grande sofrimento. E eu tava numa época tão vaidosa, sabe? Eu tava cuidando tanto dos meus cabelos, da minha unha, na minha festa, e tudo isso foi pelo ralo. Eu tava sofrendo pela doença, porque eu fui ficando muito debilitada, mas também eu tava sofrendo pela estética, pela vaidade, sim. As minhas unhas escureceram por causa da quimioterapia, sem falar do meu cabelo, né, que foi a primeira coisa que caiu. Eu emagreci quase 20 quilos e eu cheguei num ponto que eu pensava que eu não fosse sobreviver, porque eu tava muito fraquinha, respirar me cansava. Para eu respirar, era como se eu fosse correr 1 hora numa esteira, sabe? Mas mesmo assim, mesmo durante o meu tratamento, mesmo naquele momento que eu estava mais fraco possível, a minha mãe não parou com a organização da festa. E eu falei pra ela que eu não queria, que não fazia sentido. Primeiro porque eu estava muito feia, as minhas unhas roxas, muito magra, careca. E segundo, que do jeito que eu tava, eu nem sabia se eu ia estar viva até lá. Mas a minha mãe falou assim que não ia desistir da festa, porque pra ela isso significava outra coisa. Na cabeça da minha mãe, se ela desistisse da minha festa, era como se ela estivesse assumindo que eu não ia estar viva até lá. E ela disse que pensar nisso doía demais, porque eu era a bonequinha dela, a princesinha, ela só tinha eu de filha. Ela disse assim que não aceitava eu desistir da minha vida e que ela não aceitava Deus me tirar dela, Deus me levar, sabe? Ela pedia a Deus. A minha mãe sempre teve muita fé. Não é que ela quis afrontar a Deus, não. Então ela falava assim, filha, eu vou continuar com a preparação da sua festa, você vai estar bem e vai estar viva até lá, eu não vou entregar. E daí, você faz a sua parte, você luta contra essa doença também. E assim foi. A minha mãe continuou com a organização da festa e eu fiquei tentando, sabe, mesmo fraquinha, lutar contra aquela doença. Enfim, chegou o grande dia. E a minha festa foi a coisa mais linda desse mundo. Eu entrei de cadeira de roda, sabe, porque
eu estava muito cansada. E para mim ficar de pé era um esforço muito grande, eu não conseguia. Mas mesmo assim não deixou de ser mágico. Eu entrei com o vestido de princesa que a minha mãe queria. A minha mãe colocou a tiarinha na minha carequinha, sabe? E mesmo assim ficou muito bonito. E quando eu entrei naquele salão, que eu vi todos os meus amigos, toda a minha família ali, sabe, me dando forças e fazendo homenagem para mim e me mostrando o quanto eu era amada e o quanto eles iriam sentir a minha falta se eu partisse, aquilo me deu uma força tão grande que no mesmo momento que eu vi, eu pensei a Deus assim, eu não posso partir, meu Deus, ainda não é a minha hora, eu não quero, eu quero viver. O meu melhor amigo, ele me carregou no colo para eu poder dançar a valsa com ele. Foi tudo muito mágico. Só quem viveu sabe o quanto foi mágico. E a minha mãe tinha razão. Aquelas pessoas demonstrando amor por mim, sabe? Aquelas pessoas cheias de vida, cheias de alegria, me deu forças para lutar. A partir daquele momento, a partir do dia da festa, eu tinha forças para lutar contra aquela doença maldita. Hoje eu sou curada, graças a Deus, tem muitos anos que isso aconteceu, né? Já tô aí com os meus 30. E quando eu olho o meu book de 15 anos da minha festa, ele tem um significado tão forte pra mim, porque quando eu olho aquelas fotos, quando eu olho o meu amigo comigo no colo, sabe? Todo mundo me abraçando, me dando força, porque a minha mãe fez questão de registrar tudo. Quando eu olho aquilo ali, eu vejo o quanto eu sou uma pessoa amada, o quanto eu sou uma pessoa abençoada e o quanto eu fui guerreira também, porque apesar de tudo, eu não desisti. Mas hoje em dia, eu agradeço demais, primeiramente Deus e segundo a minha mãe, por não ter desistido da minha festa e por não ter desistido de mim.